O vírus da raiva é uma doença terrível e essas imagens são fictícias. Hoje vamos mostrar esse vídeo como representação. Thriller características do vírus da raiva. 1. Estrutura e genoma. O vírus da raiva é um vírus de RNA de fita simples, com uma forma característica de bala. Seu genoma codifica 5 proteínas principais: N, nucleoproteína; P, fosfoproteína; M, proteína de matriz; G, glicoproteína; e L, polimerase. 2. Ciclo de vida. O vírus entra no corpo através da saliva de um animal infectado, geralmente por mordida. Ele se replica inicialmente no tecido muscular perto do local da mordida. Em seguida, ele viaja pelo sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central, onde causa encefalite, inflamação do cérebro. Transmissão. Animais. Vetores. Cães, morcegos, raposas, guaxinins, gatos e outros mamíferos podem ser vetores do vírus. Via de transmissão. Principalmente através da mordida de um animal infectado. Em casos raros, pode ser transmitido através de arranhões ou lambidas em feridas abertas ou mucosas. Sintomas. Os sintomas da raiva geralmente aparecem após um período de incubação, que pode variar de algumas semanas a vários meses, dependendo da localização da mordida e da quantidade de vírus inoculado. Os sintomas evoluem em fases. 1. Fase prodromal. Febre, dor de cabeça, mal-estar, desconforto ou sensação de formigamento no local da mordida. 2. Fase neurológica. Aguda. Ansiedade, confusão, paralisia parcial, alucinações, agitação, comportamento anormal, hidrofobia, medo de água, e aerofobia, medo de correntes de ar. 3. Coma e morte. Sem intervenção rápida após o início dos sintomas, a doença progride para coma e, eventualmente, morte. Prevenção. 1. Vacinação de animais. Vacinação de cães, gatos e outros animais domésticos é essencial para prevenir a raiva. 2. Profilaxia pós-exposição. Pele. Após a exposição ao vírus, a profilaxia com vacina antirrábica e, em alguns casos, imunoglobulina antirrábica pode prevenir a infecção. 3. Evitar contato com animais selvagens. Evitar contato com animais selvagens e desconhecidos que possam estar infectados. Tratamento. Uma vez que os sintomas clínicos da raiva aparecem, a doença é quase sempre fatal. No entanto, se a exposição for tratada imediatamente com profilaxia pós-exposição,
vírus da raiva, rabies vírus, é um vírus neurotrópico que pertence à família Rabidoviridae, gênero Lyssavirus. Sua origem é antiga, com evidências de sua existência datando de milhares de anos atrás. A raiva tem sido documentada desde 2300 a.C., com registros históricos que mencionam a doença em textos antigos da Babilônia. Origem do vírus da raiva. A origem exata do vírus é difícil de determinar, mas acredita-se que ele tenha evoluído a partir de um vírus ancestral comum a outros lissavírus, infectando inicialmente animais selvagens. Com o tempo, o vírus da raiva passou a infectar uma variedade de mamíferos, incluindo seres humanos. Evolução e tendência do vírus da raiva. Com o passar dos anos, a incidência do vírus da raiva variou consideravelmente, dependendo de fatores como o controle de populações de animais transmissores e a implementação de programas de vacinação. 1. Aumento inicial. Historicamente, a raiva era uma ameaça significativa tanto para animais quanto para humanos. Em muitas regiões, especialmente antes da Era Moderna, surtos de raiva eram comuns. 2. Controle e diminuição. Com o desenvolvimento de vacinas e a implementação de programas de controle de raiva em animais domésticos, principalmente em cães, houve uma diminuição significativa dos casos de raiva em muitos países. Por exemplo, em países desenvolvidos, onde a vacinação de cães é obrigatória e o controle de populações de animais selvagens é eficaz, a incidência da raiva diminuiu drasticamente. 3. Situação atual. No entanto, a raiva ainda é um problema sério em muitas regiões do mundo, especialmente em países em desenvolvimento, onde o controle sobre populações de cães e a vacinação não são tão rigorosos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a raiva ainda causa dezenas de milhares de mortes humanas anualmente, principalmente na Ásia e na África. Desafios e futuro. O principal desafio para a erradicação da raiva é a falta de recursos em áreas endêmicas para implementar programas de vacinação e controle de animais de maneira eficaz. A educação pública sobre a prevenção da raiva e a necessidade de vacinação é crucial. Portanto, embora a incidência da raiva tenha diminuído em muitas partes do mundo, ela continua a ser um problema significativo, exigindo esforços contínuos de vigilância, vacinação e a história de Jana Giese é um dos casos mais notáveis de sobrevivência ao vírus da raiva. Um vírus que é quase sempre fatal após o início dos sintomas. Jana contraiu o vírus da raiva em setembro de 2004, aos 15 anos, depois de ser mordida por um morcego. O evento ocorreu em uma igreja em Fond du Lac, Wisconsin, e Diana não procurou atendimento médico imediato, nem recebeu a vacina contra a raiva após a mordida. Apenas semanas depois, Diana começou a apresentar sintomas típicos da raiva, como febre, fadiga e formigamento no braço. À medida que os sintomas pioravam, ela foi internada no hospital com uma suspeita de raiva. O caso de Diana chamou a atenção do Dr. Rodney Willoughby, um médico do Children's Hospital of Wisconsin. Diante das poucas opções tradicionais de tratamento e da alta taxa de mortalidade associada à raiva sintomática, o Dr. Willoughby propôs um protocolo experimental que envolvia a indução de coma profundo com medicamentos e a administração de drogas antivirais. A ideia era permitir que o sistema imunológico de Diana tivesse tempo para combater o vírus, enquanto seu cérebro estava protegido dos efeitos devastadores da infecção. Este protocolo experimental, posteriormente conhecido como Protocolo de Milwaukee, foi implementado e, contra todas as probabilidades, Diana começou a mostrar sinais de recuperação após alguns dias. Após semanas de tratamento intensivo e reabilitação, ela foi declarada livre do vírus da raiva. Diana Giese se
tornou a primeira pessoa conhecida a sobreviver à raiva sintomática sem ter recebido a vacina imediatamente após a exposição. Sua recuperação foi um marco significativo na medicina e gerou novas esperanças e direções para o tratamento da raiva. Desde então, o protocolo de Milwaukee foi testado em outros casos, mas com sucesso limitado, destacando a excepcionalidade do caso de Jeana. Hoje, Jeana vive uma vida normal e continua a ser uma inspiração para médicos e pacientes em todo o mundo. Outra foi a história de Jason Rodrigues, um jovem colombiano que sobreviveu ao vírus da raiva em 2008. Jason, então com 14 anos, foi mordido por um morcego enquanto dormia em sua casa, na região rural de Santander, na Colômbia. Inicialmente, ele não deu muita importância à mordida, mas quando começou a sentir sintomas como febre, dor de cabeça e dificuldades respiratórias, ele foi levado ao hospital. Os médicos diagnosticaram Jason com raiva e decidiram tentar um tratamento experimental. Ele foi colocado em coma, induzido para permitir que seu sistema imunológico combatasse o vírus enquanto recebia medicamentos antivirais. Após várias semanas de tratamento intensivo, Jason começou a mostrar sinais de recuperação. Ele, eventualmente, saiu do coma e, para surpresa de todos, se recuperou completamente do vírus da raiva. A história de Jason destacou a importância da vigilância contra a raiva e inspirou médicos e pesquisadores a explorar novas abordagens no tratamento dessa doença mortal. Ele é um exemplo de resiliência e esperança. Fond du Lac, Wisconsin, é uma cidade como tantas outras. A vida segue um ritmo mais lento. As pessoas se reúnem para a missa aos domingos. Foi aqui, neste cenário comum, que uma história extraordinária se desenrolou. Jeana Guiz, de 14 anos, era uma adolescente ativa. Ela amava animais e passava um tempo na igreja local. Em uma noite de setembro, Jeana encontrou um morcego no chão de sua igreja. Sem medo, ela o pegou com as próprias mãos. O morcego, desorientado e assustado, mordeu-a no dedo indicador. Jeana lavou o ferimento sem pensar mais nisso. Ela não fazia ideia de que aquela pequena criatura carregava um segredo mortal, o vírus da raiva. A raiva, uma doença transmitida pela saliva de animais infectados, ataca o sistema nervoso. É quase sempre fatal quando os sintomas aparecem. Jeana, inconsciente do perigo que a espreitava, continuou sua vida como sempre. Dias se transformaram em semanas, e a lembrança da mordida do morcego desapareceu. 3 semanas após o encontro na igreja, Jeana começou a sentir sintomas estranhos. Uma sensação de formigamento persistia em seu dedo mordido. A fadiga a dominou e ela desenvolveu febre. Seus pais, inicialmente atribuindo os sintomas a uma gripe comum, ficaram cada vez mais preocupados à medida que a condição de Jeana piorava. Ela ficou desorientada e confusa. Sua fala ficou arrastada e ela teve espasmos musculares. A adolescente, antes ativa, agora lutava para andar e falar. Assustados, seus pais a levaram às pressas para a sala de emergência do hospital local. Os médicos ficaram perplexos com a deterioração do estado de Jeana. Eles fizeram vários testes em busca de respostas. Finalmente, um diagnóstico terrível surgiu: raiva. A notícia causou ondas de choque no hospital. A raiva, uma vez que os sintomas se manifestam, é quase sempre uma sentença de morte. Os pais de Jeana estavam devastados. Sua filha, antes cheia de vida, agora lutava por sua vida contra um inimigo que nunca havia sido derrotado.
Em face de uma tragédia quase certa, a esperança brilhou fracamente. O Dr. Rodney Willoughby, especialista em doenças infecciosas, propôs um tratamento ousado e não testado. Era uma aposta desesperada: o protocolo de Milwaukee. Essa abordagem experimental envolvia colocar Jeanna em um coma induzido por medicamentos para proteger seu cérebro enquanto seu sistema imunológico lutava contra o vírus. As apostas eram altas, pois ninguém jamais havia sobrevivido à raiva sem vacinação antes do início dos sintomas. Enquanto Jeanna estava inconsciente, a equipe médica trabalhou incansavelmente, monitorando sua condição e ajustando os tratamentos conforme necessário. Dias se transformaram em semanas. O mundo observava e esperava. Então, contra todas as probabilidades, sinais de melhora apareceram. A condição de Jeanna se estabilizou e, lentamente, ela começou a se recuperar. A comunidade médica ficou atônita. Jeanna Diz, a garota de Fond du Lac, havia se tornado a primeira pessoa a sobreviver à raiva sem vacinação prévia. Sua história mudou a história da medicina e ofereceu esperança a futuros pacientes que enfrentam esta doença assustadora. Em 2004, um tratamento inovador conhecido como Protocolo de Milwaukee foi tentado pela primeira vez. Esta terapia experimental teve como objetivo salvar pacientes com raiva em estado terminal, um feito que antes era considerado quase impossível. O impacto do protocolo de Milwaukee se estendeu além de seu uso inicial. Ele gerou uma conversa global sobre tratamentos inovadores e abriu caminho para novas pesquisas sobre a raiva, uma doença antes considerada uma sentença de morte certa. Jason Rodrigues levava uma vida simples na zona rural de Santander, na Colômbia. Cercado pela natureza, ele estava acostumado com suas maravilhas. Mas um dia, a natureza trouxe perigo. Uma mordida de morcego, uma ocorrência comum na região, mudaria sua vida para sempre. Ninguém sabia então que essa mordida carregava uma ameaça silenciosa e mortal: a raiva. A vida seguiu como de costume para Jason. Dias se transformaram em semanas. Ele não sentia nada diferente, inconsciente do vírus que se multiplicava silenciosamente dentro dele. Então, os primeiros sintomas apareceram: febre, dor de cabeça, fadiga, doenças comuns com explicações fáceis. No entanto, no fundo, uma sensação de desconforto persistia. A mordida, embora quase esquecida, sussurrava um aviso. A saúde de Jason se deteriorou rapidamente. O vírus, agora desperto, atacou seu sistema nervoso. Confusão, agitação e hidrofobia, os sinais reveladores da raiva, surgiram. Sua família, aterrorizada com o declínio rápido, o levou às pressas para o hospital. Os médicos, reconhecendo os sintomas terríveis, confirmaram seus medos. Era raiva, uma doença com uma taxa de mortalidade de quase 100%. A esperança parecia perdida. A família rezava por um milagre, enquanto Jason lutava por sua vida. A equipe médica, embora ciente do prognóstico sombrio, recusou-se a desistir. Eles sabiam que a raiva, embora quase sempre fatal, tinha uma pequena chance de sobrevivência. Uma chance remota documentada em um punhado de casos em todo o mundo. A esperança, embora fraca, não foi extinta. Um vislumbre de esperança surgiu da comunidade médica. Um tratamento experimental, o Protocolo de Milwaukee, oferecia uma pequena chance de sobrevivência. Arriscado e não comprovado, era a única esperança de Jason. A equipe médica, com o consentimento da família, decidiu arriscar. O protocolo era extenuante. Envolvia induzir um coma, dando ao corpo a chance de combater o vírus enquanto protegia o cérebro de seus efeitos devastadores. Antivirais foram administrados, na esperança de impedir a progressão implacável do vírus. Dias se transformaram em semanas, cada dia uma prova da dedicação da equipe médica e da fé inabalável da família. Então, um milagre aconteceu.
Jason começou a mostrar sinais de melhora. O vírus, antes imparável, começou a regredir. Ele recuperou a consciência, emergindo lentamente do coma, seu corpo vencendo a batalha contra um inimigo mortal. O mundo médico assistiu com espanto enquanto Jason desafiava todas as probabilidades. Sua recuperação foi simplesmente notável. Ele recuperou suas forças, sua mente lentamente se recompondo. O prognóstico anti-sombrio foi substituído por um otimismo cauteloso, depois euforia. Jason, contra todas as probabilidades, havia sobrevivido à raiva. Seu caso, um farol de esperança, acendeu uma tempestade de entusiasmo na comunidade médica. A sobrevivência de Jason foi mais do que um feito médico extraordinário. Foi uma prova da resiliência do espírito humano, um farol de esperança para futuros tratamentos contra a raiva. Seu caso, estudado extensivamente, forneceu insights inestimáveis sobre o vírus e possíveis estratégias de tratamento. Sua história repercutiu muito além do mundo médico, inspirando incontáveis indivíduos que enfrentam suas próprias batalhas. Jason, o menino da zona rural de Santander, tornou-se um símbolo de esperança, um testemunho vivo do poder da perseverança. Sua jornada serviu como um lembrete poderoso de que, mesmo diante de probabilidades insuperáveis, milagres podem acontecer.